Vamos lá, raiz quadrada de números positivos não inteiros. Eu não vou falar de raiz quadrada de número negativo, não nesse vídeo, porque entra num assunto um pouco mais delicado. Entra para dentro do conjunto dos números complexos, isso daí é outra coisa, né? Ah, números positivos não inteiros. Ou seja, são números positivos que não são naturais, né? Aqui tem algumas formas interessantes de calcular. Não que seja fácil, né? Claro. Vamos lá, a raiz quadrada de 0,49 é 0,7. Tá? 49 a gente já sabe que é um número quadrado perfeito, certo? 49. Eu estou falando 0,49, porque a definição de quadrado perfeito é para número natural, né? E 0,49 não é natural, certo? É positivo, mas não é natural. Olha só, esse 49 ele pode ser escrito como fração. Como tem dois números aqui após a vírgula, então o que eu fiz aqui? Eu coloquei ele sobre 100. E aí, calcular a raiz quadrada de 0,49 é a mesma coisa que calcular a raiz quadrada dessa fração. Por isso que fica isso aqui, tá? Aí vem a propriedade da radiciação, que eu posso separar isso. Eu falei sobre essa propriedade no vídeo de radiciação, tá? Por isso que eu não vou repetir ela aqui, eu estou só utilizando. E aí, então, a raiz quadrada de 49 é 7, a raiz quadrada de 100 é 10, e 7 dividido para 10 é 0,7, ok? Essa é uma maneira de você concluir o que você já tinha feito aqui, ok? Outro exemplo, 0,50. Aqui, o 0,50, o 50 por si só, ele não é um quadrado perfeito, mas você pode utilizar a mesma ideia de reescrever esse 0,50 como fração. Fica 50 sobre 100. E aí você tem a raiz quadrada de 50 dividido para a raiz de 100. Você tem, né? Fazendo a decomposição do número 50, você acha essa simplificação aqui. 5 raiz de 2. A raiz de 100 é 10. Aqui você simplifica, divide o 5, né? Aliás, divide o 10 por 5 e o 5 por 5 também. Fica só a raiz de 2 sobre 2, tá? 5 dividido para 5 é 1. Por isso que sobra só a raiz de 2. E 10 dividido para 5 é 2. Ok? Então, você acha, não no decimal, né? Mas uma forma de reescrever a raiz quadrada de 0,50. E aí está a decomposição do número 50, a decomposição que eu utilizei ali. Outra forma de você fazer isso, você pode pegar aqui o 0,27 e aí você pensa o seguinte, 27 ele é múltiplo de 9. E o 9 é um quadrado perfeito. Então você tenta escrever o radicando, é claro, não necessariamente o radicando, né? Porque aqui você tem 0,27, eu estou falando de 27. Olha a estratégia aqui, tem que ter um pouquinho de malícia, né? Não é ser mal não vai entender errado. Né? Mas você tem que ter um pensamento um pouco assim, né? Parece que você está usando de uma artimanha, e geralmente essa coisa, ele está utilizando a artimanha, ele está sendo malicioso. Nesse sentido, tá? O que você pensa aqui? O que o 27 tem a ver com 0,27? A aparência dele, a diferença entre os dois é enorme, tá? Mas eu estou olhando para o 27 e enxergando que ele é múltiplo de 9. Por quê? Porque eu quero escrever 0,27 como fração. Eu vou ter 27 sobre 100. Do mesmo jeito que eu fiz para o 0,50 e para o 0,49. Então, pensando nessa condição de que o 27 é múltiplo do 9, quando eu reescrevo aqui como fração, eu posso reescrever o 27, olha só, o 27, ele apareceu aqui, como 9 vezes 3. Ok? Ou seja, a raiz quadrada de 0,27 é a raiz quadrada de tudo isso aqui. E aí, eu posso utilizar a propriedade, que vale tanto para divisão quanto para multiplicação, né? E eu posso separar isso aqui. Raiz quadrada de 9 é 3, por isso que fica esse 3 aqui. E esse outro 3 eu deixei dentro da raiz. Ok? Ficou aqui dentro. E aí a raiz quadrada de 100 é 10. Aí essa é a raiz quadrada de 0,27. Ok? É uma forma de você resolver, né? Não é... talvez não seja a coisa mais fácil do mundo, mas é uma forma de você resolver. Como é que você poderia fazer para calcular a raiz quadrada de 0,27? Testando, né? Tentando maneiras de você escrever.
Eu vejo que essa é uma possibilidade e é bem simples, né? Talvez não seja fácil, mas que é simples, é. Vamos lá, raiz quadrada de 2,24. Vamos escrever esse 2,24 também em forma de fração, né? Sobre 100. São dois números após a vírgula, então dá para escrever esse denominador 100 ali. E aí, observa que 224 ele é múltiplo de 16. E 16 é quadrado perfeito. A estratégia aqui é você enxergar que quando você reescreve ele como um quadrado perfeito, aliás, como um quadrado perfeito não, né? Quando você escreve ele como fração, para ter números inteiros aqui, para você trabalhar, então é você enxergar esse número inteiro como um múltiplo de um quadrado perfeito. Pode ser que não seja, pode ser que ele não seja, né? Mas a ideia justamente é essa. Se ele não é múltiplo de um quadrado perfeito, é. Aí você encontrou um problema, né? Mas se ele é, você reescreve ele então como esse, pela multiplicação, né? Nesse caso, 224 pode ser escrito como 16 vezes 14. Aí você calcula a raiz quadrada dele, né? Da mesma forma que nós fizemos para o exemplo anterior, né? Fica a raiz quadrada de 16, que é 4. Aqui dentro fica a raiz quadrada de 14. E aí, quando você simplifica, 4 dividido para 2 é 2. E 10 dividido para 2 é 5. Né? Você poderia até tentar simplificar esse 14 aqui, né? Mas esse 14, a decomposição em fatores primos dele é 2 vezes 7. Né? E 2 vezes 7 é 14. Você não tem como tirar mais isso aqui, simplificar mais. Então fica aqui mesmo raiz quadrada de 14. Né? A menos que você queira uma representação decimal, você não mexe com essa raiz quadrada de 14 aqui. Vamos lá, 2,43. Reescreve ele como fração. Percebe que ele é 27 vezes 9. Aí aqui você tem, né, utilizando as mesmas propriedades, você tem a raiz quadrada de 27 vezes 9 dividido para 100. Você separa isso, né? Fica a raiz quadrada de 27 vezes 9. E aqui você também pode calcular a raiz quadrada de 9. Você pode aqui calcular a raiz quadrada de 9, que é 3. E a raiz quadrada de 27, você pode escrever o 27 como 3 ao quadrado vezes 3. 3 ao quadrado é 9 e 9 vezes 3 é 27. Esse quadrado aqui simplifica com o índice da raiz. Por isso que ele vem para cá, para fora. E esse 3 aqui permanece dentro. 3 vezes 3 é 9. Né? E aí, aqui é só o resultado que você tem. Está ali a decomposição em fatores primos do 27. Justifica esses valores aqui em cima, né? E aí a gente continua. Vamos lá. Raiz quadrada de 200. Você pode pegar aqui e escrever esse 200 como 2 vezes 100. Ou 4 vezes 50. Ou 8 vezes 25. Observe que aqui você tem, ó, o 100 ele é um quadrado perfeito. O 4 é um quadrado perfeito, o 25 é um quadrado perfeito. Então é claro que você vai pegar aquele que você achar melhor, né? Mas você tem essas opções aqui de escrever. Você pega uma delas e aplica, certo? Então, a raiz quadrada de 200, no primeiro exemplo, você pode escrever como 2 vezes 100, né? A raiz quadrada de 100 é 10 e permanece dentro o 2, fica 10 raiz de 2. Você pode fazer também escrevendo como 4 vezes 50, seria a segunda alternativa. A raiz quadrada de 4 é 2, e esse 50, depois que você faz a decomposição em fatores primos dele, você acha a simplificação, 5 raiz de 2. 2 vezes 5 é 10, e o raiz de 2 é só repetir aqui. A terceira opção, raiz quadrada de 25 é 5, e aí você escreve esse 8 como 2 raiz de 2, utilizando a decomposição em fatores primos também. E aí você tem 5 vezes 10. 5 vezes 2 é 10, e o raiz de 2 você repete. Observa que nas três opções, eu achei esse 10 raiz de 2 como resposta. Ok? Então, qualquer uma delas que você utilizar, vai funcionar. Vamos lá, raiz quadrada de 360. Eu posso escrever o 360 como 36 vezes 10. 36 é quadrado perfeito, né? Então, calcular a raiz quadrada de 360, eu posso, né, substituindo,
calcular a raiz quadrada de 36 vezes 10. A raiz quadrada de 36 é 6, e o 10 eu mantive lá dentro da raiz mesmo, né? Mantive ele aqui. 420. Posso escrever dessa maneira. E aí a raiz quadrada de 4 é 2 e o 105 eu só repetir. Né? Claro que você pode também fazer a decomposição em fatores primos para tentar determinar, né, se dá para simplificar ou não essa raiz quadrada de 105 aí. Vamos lá, o número maior, né? 3.573. Aí você pode escrever ele como, né, um múltiplo de 9. Aí uma coisa aqui que é uma sugestão, tá? Uma das coisas que você pode fazer é estudar os critérios de divisibilidade, que vale do número 2 até o número 9. Né? São números ali, do 2 até o 9. Tem critérios para esses números, e você pode testar se eles são divisíveis por esses números que são quadrado perfeito entre o número 2 e o número 10. Né? Testar aqui os quadrados perfeitos. No caso, para o número 4, para o número 9, você pode testar se é ou não é quadrado perfeito ali. Ok? Nesse caso aqui é. Então eu posso escrever essa raiz quadrada de 3.573 como um produto entre 9 e 397. E aí a raiz quadrada de 9 é 3. E aí o 397 eu mantive aqui dentro da raiz, né? 19,6. Outro exemplo, agora com o número não inteiro. Escrevendo ele em forma de raiz, né? 196 é um quadrado perfeito. A raiz quadrada dele é 14. Então, quando eu escrevo o 19,6 como fração, né? E agora só tem um número depois da vírgula, então eu vou colocar aqui o 10. O que eu posso fazer? Eu posso ter aqui, né, a raiz quadrada dessa fração. Aí, separando, eu vou ter raiz quadrada de 196 sobre a raiz quadrada de 10. E isso é igual a 14, já que a raiz quadrada de 196 é 14, dividido pela raiz de 10. E aí eu utilizo aqui uma estratégia de racionalização, que é multiplicar por 1, certo? Multiplicando por raiz de 10 em cima e embaixo. Aqui eu tenho 14 vezes raiz de 10, dividido pela raiz de 10, já que esse produto aqui é 10, né? E aí, simplificando, dividindo 14 por 2, dá 7, e dividindo 10 por 2, dá 5.